A paz do Senhor, irmãos. Semana passada, enquanto o neném ministrava aqui, a primeira coisa que ele falou nesse altar é que, às vezes, a gente não se dá conta do que esse altar representa. Tantas pessoas, tantos grandes pastores já subiram aqui nesse altar. O nosso pastor é uma referência na nossa nação e fora dela. E, quando ele sobe aqui, ele chega a tremer. Eu falei, caraca, é isso mesmo, né? Deve ser quando você está lá em cima, o coração chega, dá um gelo. E aí, no domingo, no culto, o pastor aqui em cima do altar, ele, Raquel, semana que vem a ministração é com você. Eu falei, eita, glória. Vou sentir isso que o neném está falando. Mas, glória a Deus, eu sou muito grata pela oportunidade. Queria agradecer aqui o pastor, todos os pastores presentes. E o pastor me pediu que eu compartilhasse com vocês um pouquinho do meu testemunho a respeito da vida sentimental. E o que eu vou fazer nesse momento. Tá bem? Eu sei que o pastor Sávio já abençoou aqui, mas eu queria que a gente, mais uma vez, inclinasse as nossas cabeças e a gente fizesse uma oração. Pai, me coloco diante do teu altar nesse momento e peço que o Senhor continue a conduzir o nosso culto, meu Pai. Que os nossos ouvidos estejam abertos e atentos a tudo que vai ser ministrado aqui nessa tarde. Que o Senhor fale conosco e que eu seja um instrumento em tuas mãos, Senhor, para trazer a esse jovem, Senhor, a palavra que o Senhor me colocou em mim e tudo que o Senhor fez na minha vida, meu Pai. Que o meu testemunho, o testemunho do meu esposo, Senhor, também possa ser de grande valia, Senhor, para cada ouvinte aqui nessa tarde. Em teu nome eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. O nosso banner, ele tinha, na minha opinião, uma das passagens mais lindas da Bíblia, que é 1 Coríntios 3:7, né? Que fala do amor. Primeiro Coríntios 13:7. 13. Isso. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Só o amor é capaz disso tudo. E eu não tenho como falar com vocês a respeito do que eu vivi na minha vida sentimental se eu não compartilhar o que Deus trabalhou comigo desde a minha infância. Eu conheci Jesus ainda na minha infância, e ainda na minha infância eu ouvi um testemunho de uma jovem que a mãe dela orava pelo seu futuro cônjuge, e a minha mãe já fazia isso, tanto por mim quanto meus irmãos. E ela falou que, ela ouvindo a mãe dela orar, ela também começou a orar. E começou a pedir a Deus características específicas dessa pessoa, para que ela tivesse a comprovação de que essa pessoa era a pessoa de Deus para a vida dela. E ela teve essa comprovação, e ela estava testemunhando sobre isso, e ainda eu, com cerca de uns 8 anos, acredito eu, que foi mais ou menos a idade onde eu conheci Jesus, eu falei, cara, eu quero viver isso. Deus, o que essa mulher falou, que ela foi lá e escolheu e orou por características específicas, é assim que eu vou orar, e eu sei que o Senhor vai responder com características específicas àquele que será o meu esposo. E desde a minha infância eu oro pela minha vida sentimental. Os meus pais oram pela minha vida sentimental. Então você que é solteiro, você que ainda é muito jovem, não se preocupe se os seus colegas vierem a namorar ao seu lado. Não fica querendo, não desejando isso. Viva o seu tempo, a sua infância. É o momento de você orar, de você buscar, de falar, Deus, eu preciso que a pessoa que esteja do meu lado seja assim. Eu preciso que a pessoa que estiver ao meu lado me aproxime de Deus. E era isso que eu fazia. E a minha família sempre se envolveu com as coisas de Deus. Mas na minha adolescência, bendita adolescência, com todas as amizades vivendo as coisas do mundo, aquilo despertou em mim uma curiosidade. E eu falei, cara, o que será que tem aí fora que todo mundo gosta e eu estou aqui dentro da igreja e não estou vivendo nada? O que será que é um dia um show, o que é uma festa? E aquilo que eu fazia com muita constância na casa de Deus, que era participar das coisas da casa dele, eu deixei de fazer. Devagar eu fui me afastando, aí eu passei a ir só em cultos, deixei de ir às células, deixei de participar do grupo de dança. E aí eu passei a ir no culto só aos domingos, uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês.
Uma vez quando dava vontade, e aí eu fui começando a viver as coisas do mundo. E o mundo, ele tem coisas muito atrativas. E o diabo, ele sabe como te prender lá fora. Ele nunca vai chegar para você te apresentando algo ruim. Ele não vai chegar para você te oferecendo algo que você não vai se sentir atraído. Em Gênesis 3:6, foi quando a serpente se apresentou a Eva, essa passagem. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou seu fruto e comeu, e deu também a seu marido. Aqui nós percebemos que a vontade daquilo que é apresentado pelo diabo, ela é boa, agradável e desejável. A palavra desejo no dicionário, ela significa aspiração, querer, vontade, expectativa de possuir ou alcançar algo. Ele chega para você te mostrando que algo é bom, mas é só para que você o consuma. Porque ele só quer que você sinta desejo. É assim quando você está lá fora e você sente o desejo do consumo da bebida alcoólica. É assim quando você está no seu namoro e você sente desejo pelo ato sexual antes do casamento. É a forma como ele se apresenta a você, bom, agradável e desejável. E essa não é a vontade de Deus para você. E ali eu estava cada vez menos conectada com Deus. A Manu ministrou aqui, na semana retrasada, que Deus sente muita saudade da gente, o tempo inteiro. Mas se a gente não sentir saudade dele, de nada vale. Porque é como se ele estivesse sempre de braços abertos, e a gente está num lugar e cada vez mais distante. O que ele faz com essa saudade? Eu costumo brincar que ele é educado demais para nos forçar a fazer algo. Ele é educado demais. Ele espera que a gente também sinta saudade dele e volte a praticar tudo aquilo que a gente praticava. E aí os meus pais vieram morar aqui em Valadares. Eu fiquei morando em Teófilo Otoni, que é a minha cidade natal. Eu estava fazendo faculdade lá. E aí, cada vez que eu vinha aqui visitar os meus pais, que se tornaram membros dessa igreja, é quando eu vinha à igreja. E aí, aqui dentro, eu comecei a sentir paz, comecei a me sentir acolhida, e aí eu comecei a ter saudade de Jesus. E eu falei, meu Deus, eu preciso voltar àquilo que eu era. Eu preciso voltar a cuidar das coisas de Deus. E logo quando eu estava vindo para cá, eu já estava tentando mudar alguns atos, eu estava tentando evitar algumas coisas. E todos os meus amigos namoravam. Eu era sempre a taxada de titia da turma. E aquilo até então não havia me incomodado, mas começou a me incomodar. E eu falei, por que eu estou sozinha? Eu sou uma boa filha, eu sou uma boa aluna, eu sou uma boa funcionária, mas nada, não adianta ser bom. Eu oro a Deus desde a minha infância por alguém e que Deus parece que não está me ouvindo. Eu saí revoltada, brigando com Deus. Falei, Deus, o Senhor não está me ouvindo, não. Porque eu oro e o Senhor não me dá a pessoa por quem eu orei. Eu estou orando à toa, estou achando que aquele negócio lá que aquela mulher testemunhou na minha infância é balela. E aí o Espírito Santo foi muito claro no meu coração. Ele falou o seguinte, a pessoa por quem você orou desde a sua infância e ainda ora, já está pronta. Mas você não está pronta para aquilo que ele tem orado. Eu senti tanta vergonha de Jesus. Eu queria que um buraco tivesse aberto no chão e tivesse me consumido, porque eu fiquei com tanta vergonha. E ele me falava, sabe, tudo que eu orava, como você quer um homem de Deus se você não é uma mulher de Deus? Como você quer um servo de Deus se você não está servindo a minha casa?
Por que você me cobra algo que você não está fazendo? Eu fiquei com tanta vergonha. Meu coração doía tanto. Eu não tinha nem coragem de orar mais. Falava, Deus me perdoe, eu preciso voltar. E quando eu vim para cá, eu tinha conversado com a minha mãe e eu falei, olha mãe, quando eu voltar a morar com vocês, eu vou me batizar. Mas eu me sentia tão suja, que eu falava, Deus não merece nem meu batismo. Mas sabe o que é? Não é que eu fazia as coisas no mundo, tudo que me dava vontade, mas eu sabia que eu não pertencia àquilo. Porque quando você conhece Jesus, quando existe uma marca de Jesus na sua vida, você não consegue mais pertencer a um lugar se não for aos pés dele. E mesmo que eu estivesse ali parado, ouvindo um show, eu sabia que ele não era o meu lugar. Eu sabia que eu estava me sujando, que eu estava alimentando algo que não era para ser alimentado, o meu desejo carnal. E eu ficava com vergonha de me batizar. E um dia aqui na igreja, quando o pastor fazia apelo, ele usou um exemplo que eu achei fantástico. E quando ele fala disso, eu me recordo do dia que eu tomei a minha decisão. Ele falou assim, olha, você que não se batiza porque pensa nos seus pecados, é a mesma coisa quando você sabe que está sujo e precisa tomar um banho. Você não consegue esperar se limpar sozinho para tomar um banho. Você precisa ter a iniciativa de abrir o chuveiro. E batismo é isso. Não significa que você precisa estar limpo para descer as águas, mas você precisa dar o primeiro passo, porque o Espírito Santo começa a te limpar. É o Espírito Santo que começa a te mostrar o que agrada e desagrada o coração dele. E assim, você começa a mudar as suas atitudes. E depois do meu batismo, eu passei por um processo, o processo do meu casulo. A Manu ministrou sobre isso também. E é doloroso. Foi um processo doloroso, onde eu tive que mudar muitas atitudes, onde eu tive que aprender de novo a alimentar o meu espírito e me chegar cada vez mais perto dele. E eu chegava assim, eu não conseguia, eu vinha aos cultos, mas eu não conseguia me sentir parte, principalmente da mocidade. Eu falava assim, esses meninos é tudo metido. Esses meninos não me cumprimentam, esses meninos têm as panelinhas deles. Alguém aqui já pensou isso a respeito da juventude da igreja? A gente pensa, né? Mas, sabe, eu achava que a juventude era metida, mas eu nunca tinha feito parte de nada da juventude. Como é que eu queria que alguém me cumprimentasse se ninguém nunca tinha me visto aqui? Eu estava de novo querendo alguma coisa sem dar nada em troca. E uma vez o meu irmão me fez o convite. Por uma estratégia do pastor, eu vejo aí o quanto que a nossa igreja é bombardeada, quanto é criticada, mas se eles soubessem de quantas estratégias nós já fizemos e quantas almas já foram rendidas a Jesus por causa disso. E Samuel me fez um convite, ele, olha, vamos lá na igreja? Eu falei, mas eu não gosto daquela juventude. Aí ele falou assim, ele na época ele estava sem celular. E o pastor usou a seguinte estratégia, a equipe que trouxesse mais pessoas, ele daria um celular para essa equipe, para eles sortearem dentro da equipe. Aí ele falou, vamos na igreja, porque aí se a minha equipe ganhar, eu tenho mais chance de ganhar o celular. Eu falei, nossa, eu vou, mas é só para você ganhar o celular. Eu não gosto daquela juventude. E eu cheguei aqui, eu fui tomada de abraços. As pessoas que estavam na equipe dele, sabe, vieram ao meu encontro e falaram, que bom que você está aqui. Eu fiquei assim, paralisada. Eu falei, onde eu estou? Eles não eram tudo aquilo que eu pensava. E aí eu me senti amada, acolhida, e nunca mais consegui deixar de vir num culto da juventude. E tudo começou por causa de um convite. E foi aqui, na juventude, comecei a trabalhar de novo para as coisas de Deus. Comecei a ser moldada por Ele. Estava fazendo parte do meu processo, do meu casulo. Ele estava trabalhando em mim. E foi quando eu conheci o meu digníssimo.
A gente era só amigo, fazia parte tudo do mesmo grupo, ajudava na mesma equipe de liderança. Todo mundo ficava zoando a gente. Olha, esse casal vai ser casal aí, hein? Aí ele, muito sério, falava que não, ele não queria aquilo. Eu falava, também não quero. Você está achando que é só ele que não quer? Eu também não estou querendo nada. Estou querendo só Jesus nesse momento. E as brincadeiras persistiram, mas a gente decidiu realmente viver para a obra naquele momento e que se algo viesse a acontecer entre nós, que seria algo nosso. Que não fosse ninguém empurrando a gente, sabe? Porque às vezes as pessoas querem muito nos ver felizes e ficam, olha, junta aí, vai dar certo. E nem sempre a gente precisa respeitar os processos. Existe a intenção, existe a conquista, existe você ter confirmação do que você quer. Você não precisa fazer algo porque alguém está pressionando você a fazer. Porque senão você vai se frustrar e vai frustrar outra pessoa. Isso pode gerar marcas no seu coração. Então nós decidimos viver o processo. E meses se passaram, nossos líderes tentavam de todos os jeitos nos juntar. E um dia, a nossa amiga e líder na época fez um grupo do WhatsApp. Nós 3. O grupo chamava Amor, I Love You. Ela escreveu uma mensagem lá falando que a gente já estava orando um pelo outro sem saber e que ela estava cansada de tentar juntar a gente. Então, que a gente se resolvia e saiu do grupo e deixou só nós 2. Eu falei, e agora? Aí ele ficou mudo, eu fiquei calada, ninguém falou nada. Aí eu fui mandar uma mensagem lá e falei assim, aqui, fica em paz, que essa menina não sabe o que ela está fazendo, não. Tchau. E saí do grupo também. E aí, mais tarde, ele me mandou uma mensagem e falou, aquilo que ela falou é verdade. Eu já oro por você há um tempo. E agora eu queria te chamar para que a gente estivesse junto no mesmo propósito. Sabe, e aquilo para mim foi uma confirmação do cuidado de Deus. Porque lá atrás, quando eu questionava Deus, por que você não me responde? Olha aqui, eu pedindo. Ele falou, você precisa ser mudada. Sabe quanto tempo que durou esse processo? Quase 2 anos. Eu fiquei quase 2 anos no processo em que Deus precisava tratar de mim. E nós oramos e jejuamos por 30 dias, respeitando o processo. A gente não teve contato um com o outro. Eu lembro que na época ele estava de férias, ele foi visitar o pai dele. E mais tarde ele me contou que ele decidiu se ausentar para que a vontade da carne não atrapalhasse aquilo que o Espírito Santo queria tratar com a gente. Sabe, querido, porque quando você fala que ora, mas permite que um beijo aconteça antes da oração, a sua oração vai ter sempre desejo de reviver aquilo. Então, quando você fala que ora, mas mal conhece a pessoa e já se entregou num beijo, que é algo tão íntimo, todas as vezes que você orar pedindo a Deus confirmação de algo, você vai se lembrar daquele beijo. Então, se você decidiu orar, ore. Se você decidiu orar, respeite esse momento. É importante. Eu ouvia ministrações em que pastores falavam, jovens vêm até mim, fala que vai orar, e eu nunca vi eles chegando para mim e falar, olha, Deus respondeu que não. Era sempre assim, e depois estava um tanto de gente arrebentada emocionalmente. Falei, Deus, eu não quero viver isso. Eu vou orar, mas eu não quero ouvir a minha vontade. Eu quero que a sua vontade se manifeste no meu coração. Porque eu tinha muito medo. Sabe por quê, querido? Relacionamento, namoro, para um cristão, ele é casamento. Se você namora errado, você vai casar errado. E o casamento é até a morte nos separa.
Se você faz uma péssima escolha agora, como é que você vai viver o resto da sua vida? Eu tinha tanto medo de escolher errado, tanto medo, que isso atrapalhou até o início do meu namoro. Mesmo Deus me confirmando de todas as formas. Sabe como é que Deus me respondeu? O que está escrito em Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade que o mundo te apresenta, ela é boa, agradável, desejável. Aquilo que Deus tem para você é perfeição. Perfeição significa o mais alto nível numa escala de valores. Excelência no mais alto grau. Era o que Deus tinha para mim. E Ele me mostrou que aquele relacionamento era bom, agradável e perfeito aos olhos dele. E nós começamos o nosso namoro com a bênção dos nossos pais, do nosso pastor. E foi um início muito difícil mesmo. Aquelas conversas de WhatsApp não existiam pessoalmente. Parecia que não eram as mesmas pessoas. Existia muita barreira, muita timidez. E até a gente conseguir consertar isso, sabe? A gente precisou, a gente não está no caminho errado. Deus nos abençoou. Até que a gente conseguisse desenvolver como casal. E aquele processo que eu falei com vocês, que durou quase 2 anos, foi mais ou menos a época em que o Dedê conheceu Jesus e estava vivendo o primeiro amor. Imagina se a gente tivesse se encontrado numa outra época. A gente não tinha vivido tantos milagres que Ele nos permitiu viver. E nós namoramos por 3 anos e 3 meses até o pedido do casamento. E a gente tinha no nosso coração que noivado não era algo para se estender por anos. Porque a gente sabia que quando acontecesse o noivado, talvez a nossa vontade carnal aumentasse. Então era noivar e casar logo. E a gente ficou noivo em junho do ano passado, no Dia dos Namorados. E acho que um mês e pouquinho depois, nós decidimos a data do nosso casamento. A gente tinha 2 datas no nosso coração. Nossa, e foi um impasse muito grande decidir entre elas. Mas algo ardia no nosso coração para que o nosso casamento fosse realizado na primeira data, que seria em fevereiro. E aí a gente marcou, sem ter recurso, sem ter nada. Começamos a falar com os amigos, com os familiares. Nós vamos casar em fevereiro, sem nada. Nada. A gente começou a fazer orçamento e era muito irreal tudo que a gente estava vendo. Falei, Deus, não é possível. E eu entrei numa crise de desespero, porque eu tinha tanta convicção de que Deus estava naquilo que eu não podia chegar para as pessoas e falar, olha, vai mudar a data, viu? Não é aquela não. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para mentir. Nem filho do homem para se arrepender. E num congresso aqui na igreja, eu fui ministrada, em que Deus me falava, filha, calma, eu estou cuidando de cada detalhe. Ele falou isso comigo o tempo inteiro, os 8 meses que durou o nosso noivado. 8 meses de muito estresse. E o tempo inteiro, quando eu falava assim, não vai dar certo, ele falava, eu estou cuidando de cada detalhe. Querido, nosso casamento foi maravilhoso. Deus levantou pessoas para nos abençoar que a gente não tinha ideia do que elas fariam. Levantou intercessores aqui dentro da igreja, a Aline, esposa do Daniel, que fortalecia a gente em fé e oração todos os dias. Faltava 30 dias para o nosso casamento e a gente não tinha músico. A gente não tinha como pagar músico. E o Robinho se levantou e falou, ei, por que você não me falou isso antes?
Eu monto a banda para você. A gente estava tendo que escolher entre um instrumento e outro, que era o que a gente podia pagar. Ele preparou uma banda inteira. O Dedê sempre ficou, falei, olha, não escolhe violão, vamos escolher outro instrumento, porque violão não dá para pagar. Ele, cara, mas eu queria o violão. E o Robinho falou, olha, não sei se vocês querem não, mas eu toco violão. Eu falei, Deus, o Senhor é muito massa. Gente, Deus tem algo para a gente que a gente não consegue imaginar, sabe? A gente fica constrangido com as coisas que Ele faz. E no ano passado, 2 amigas minhas se casaram. E nós, nossa turma de amigos, a gente presenciou 2 grandes milagres. E a gente brincava entre a gente que era milagre de casamento. E sempre que um ia casar, falava, qual vai ser o milagre dessa vez? E aí eu falei, Deus, eu também quero ter um milagre de casamento. Eu também quero testemunhar um milagre de casamento. E eu e o Dedê, a gente fez um propósito na semana do nosso casamento, de jejum e oração, porque a gente sabia que a nossa cerimônia seria tomada também por pessoas que não eram cristãs. E a gente queria também que aquelas pessoas fossem tocadas por Deus. E eu falei, olha, a gente vai orar para que a presença de Deus seja sentida na hora que eles chegarem no portão. E a gente orou, e acho que uma semana, mais ou menos antes, eu recebi uma ligação de um de nossos padrinhos, e ele me falou o seguinte, olha, eu tenho uma notícia que não é muito boa para te contar. Não dá mais para a gente ficar junto e a gente está se separando. Então, a gente não vai nem poder ir ao seu casamento. Porque se um de nós for, vai deixar o outro constrangido. Então, não é isso que eu queria falar. O seu casamento está chegando, mas infelizmente não dá mais para mim. Nossa, parece que aquilo... Parecia que era eu que estava separando, de tanto que eu chorei. Mas eu não estava chorando porque eles não poderiam apadrinhar a nossa cerimônia. Eu estava chorando porque uma família estava sendo desfeita. E eu sabia o quanto isso estava desagradando o coração de Deus. O quanto Deus, Ele deseja e Ele sonha com a família. E eu chorei muito. Falei com o Dedê. Eu falei, olha, nós não podemos fazer outra coisa a não ser orar. E nós oramos, continuamos pedindo a Deus milagre e presença. E acho que uns 3 dias antes do casamento acontecer, esse mesmo casal me ligou e falou, olha, nós decidimos dar mais uma chance para o nosso casamento. Nossa, eu soltei um glória a Deus tão grande no telefone e eles não são crentes, não. Falei, aleluia, glória a Deus que vocês estão tentando. Não, a gente decidiu tentar mais uma vez. E eles vieram na nossa cerimônia. E quando eles foram embora, eles nos abraçaram e falou, porque quando a gente fez o convite, nós falamos com ele, olha, a gente está escolhendo vocês, porque vocês são referência de casal para a nossa vida. E ele chegou para mim e falou assim, a esposa dele falou assim, olha, eu não sei te explicar o que foi esse final de semana. Eu não sei te explicar a presença que eu senti aqui. Mas se um dia eu te ensinei algo, eu tenho muito a aprender com vocês, porque eu preciso desse Deus no meu casamento. E essa semana eu vi o neném comentando na reunião de que ele nunca foi a um lugar, um casamento que ele pudesse perceber tanta presença de Deus. E quando eu ouço um testemunho a respeito do meu casamento, eu fico muito honrada por Deus ser fiel às suas promessas na minha vida. Porque eu tenho certeza que naquele lugar muitas pessoas foram tomadas pela presença dele. Em todo o tempo em que nós orávamos, a gente pedia uma coisa a Deus. Deus, que o nosso relacionamento ele seja um reflexo do seu cuidado. Que as pessoas olhem para nós e consigam ver Deus na gente. E quando o pastor me fez o convite, eu estava sentada ali no cantinho, eu falei, oh Deus,
é sério mesmo que o Senhor está querendo que eu suba no altar e fale meu testemunho? Mas eu não tenho nada para passar, Jesus. E ele falou assim, mas não foi você que pediu para ser um reflexo? Não foi você que pediu que as pessoas vissem Deus através do seu relacionamento? Como elas vão conhecer o Deus que você serve e que está no seu relacionamento se você não compartilhar? E eu só pedi perdão, né? Pela minha ignorância. Falei, desculpa aí, Deus. Usa-me conforme o teu querer. E eu queria deixar uma palavra com vocês antes de passar um vídeo. Se você confia em Deus, tantas áreas da sua vida, se você crê que Ele cura, que Ele restaura, aplique essa fé também na sua vida sentimental. Porque Ele é poderoso para fazer mais do que a gente pede, do que a gente pensa. E Ele é fiel. E se você confiar a Ele, não tema como eu temi lá no início. Porque não é possível você entregar algo a Deus e Ele ficar te devendo algo. Porque Ele tem muito mais do que você pensa. E eu olho para trás, olhando a nossa história, eu posso perceber isso, sabe? Nossa, o que eu queria era tão pequeno diante do que Deus me deu. E eu queria compartilhar com vocês 2 videozinhos para que vocês possam confirmar tudo que eu falei agora. Pode soltar, Henrique, por favor. O tempo passou e faz tanto tempo que eu te vi pra não mais ser o mesmo. Meu bem, há alguns anos tive o privilégio de te conhecer. No início éramos apenas 2 jovens fazendo a obra de Deus. E com isso ficamos amigos. Com o passar dos anos, ficamos mais próximos. E começou a brincadeira dos amigos, familiares, sem nenhum interesse entre nós. Uma certa noite, decidi te falar tudo, o que estava sentindo, e decidimos começar a orar. Disse para Deus que você seria minha namorada, noiva e esposa, e que um dia seríamos uma linda família. Então começamos a namorar. Foi um início tão difícil, mas sempre com o mesmo propósito, que era mostrar Jesus em nosso relacionamento. Enfim, conseguimos. Hoje, a um passo do nosso dia, vejo que Jesus está preparando tudo, e com todos os pequenos detalhes, para o nosso tão sonhado sim. Percebemos que valeu a pena esperar, orar, persistir, chorar e sorrir. E em cada momento que passamos juntos, hoje posso dizer que sou muito feliz com você ao meu lado, minha amiga, companheira, noiva e futura esposa. Espero que possa ser para você tudo que você sonhou um dia como seu esposo e companheiro. E que nunca esquecemos que Jesus é a base de todo o nosso relacionamento. Te amo. Esse nosso amor, eu te amo mais se no fundo você entender que mais ainda é pouco, eu te amo tudo. Meu bem, eu oro por você desde a minha infância. Sempre pedi a Deus um homem segundo o seu coração, que o amasse acima de tudo, que fosse um bom filho, que tivesse a capacidade de me arrancar sorrisos e que fosse um marido para namorar, não namorado para casar. Há quase 4 anos juntos e ainda me surpreendo quando olho para você e percebo como Deus atendeu a cada detalhe das minhas orações. Você é a materialização de todas elas. Nos conhecemos dentro da igreja, fazíamos parte do mesmo grupo de jovens e éramos amigos. Todos ao nosso redor perceberam que podíamos nos tornar mais que amigos antes de nós mesmos. Alguns meses se passaram e um dia você me disse que já não mais conseguia esconder o que sentia por mim e me pediu em oração. Colocamos nosso desejo aos pés do Senhor e começamos a buscar juntos a vontade dele sobre nossas vidas. Deus é perfeito em tudo que faz.
Nada somos sem Ele. E se Jesus não fosse o maior amor de nossas vidas, nós nem teríamos nos conhecido, pois foi nosso amor por Ele que nos aproximou. Ele nos respondeu com riqueza de detalhes, colocando em nossos corações que sua vontade é boa, agradável e perfeita. Desde então, temos experimentado o amor e cuidado de Deus conosco. É verdade que desde o dia do pedido do casamento, nossas vidas têm sido uma loucura, com um turbilhão de sensações e sentimentos. Estamos vivendo os dias mais intensos do nosso relacionamento e tem sido uma delícia estar vivendo tudo isso com você. Mais uma vez, o Senhor colocou em nossos corações que Ele é o nosso Pai e está cuidando dos detalhes. O meu desejo é que possamos ser melhores um para o outro dia após dia, que possamos continuar sendo testemunhas vivas do cuidado de Deus e que através do nosso relacionamento outros jovens creiam que vale a pena esperar em Deus, pois Ele é o maior interessado em nos fazer felizes e realizados em todas as áreas de nossas vidas. Anseio pelo dia que estaremos dividindo nossas vidas e sonhos juntos, te amando, te cuidando, construindo nossa história e família. Lembre-se que não importa o tamanho da tempestade, Deus não sabe andar sobre as águas. Você é minha certeza, minha espera, minha escolha, é parte dos planos de Deus para a minha vida, meu namorado, noivo e futuro breve, meu esposo. Eu te amo tudo e em tudo. Com amor, Raquel. Eu te amo mais do que o pássaro ama a flor. Eu te amo tanto e é tão grande esse nosso amor. Eu te amo mais se no fundo você entender que mais ainda é pouco. Eu te amo tudo e em tudo. Eu te amo tudo em tudo. Isso é para quem não tinha recurso nenhum, tá, gente? Sabe aquela persona que quase perfeita é simples e pouco é profundo, é poesia. Aquela persona que te faz sorrir de manhã até de tardezinha. Sabe já sair de qualquer coração, mas deixando sua boa impressão. Esse alguém é você. Tanta levada, às vezes me mata por ser meu bebê. Eu te amo, te zero, te cuido e te quero e pra sempre. Vai ser meu bem querer. Meu bem querer.
Glória a Deus. Aleluia. Ele ainda realiza sonhos. Não deixe de sonhar. Você não é o abuso que você sofreu na sua infância. Você não é o relacionamento que não deu certo, seus pais. Você não é um relacionamento errado que aconteceu com você. Deus tem algo lindo. E tudo começa na vida sentimental, que é onde a nossa família é formada. E eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele ainda há de fazer nas nossas vidas. E Ele é maravilhoso. Continue sonhando, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.